Milionário demite a faxineira humilde, até que sua filha pequena chora e tenta levantar da cadeira de rodas para abraçá-la. Se inscreva no canal e comente de onde você está assistindo. O sol de março descia preguiçoso sobre a zona sul do Rio de Janeiro, tingindo de dourado as janelas dos apartamentos de cobertura que se erguiam como torres de marfim ao longo da orla de Ipanema. Na rua Visconde de Pirajá, número 847, a mansão dos Vasconcelos destacava-se entre as construções modernas como um monumento ao poder e à sofisticação. Seus 3 andares de mármore branco contrastavam com o verde exuberante do jardim francês que adornava a entrada, onde fontes de água cristalina cantarolavam uma melodia eterna entre as roseiras importadas da Europa. Arthur Vasconcelos ajustou o nó da gravata italiana enquanto caminhava pelos corredores de piso espelhado de sua residência. Aos 42 anos, o empresário carregava nos ombros largos o peso de um império construído tijolo por tijolo desde os 25, quando herdou uma pequena construtora do pai e a transformou em uma das maiores incorporadoras do estado. Seus cabelos negros, cortados com precisão milimétrica a cada 15 dias no mesmo barbeiro de Leblon, começavam a exibir fios prateados nas têmporas, marcas que ele considerava distintivas de sua maturidade profissional. Os olhos castanhos de Arthur, sempre alertas por trás dos óculos de grife, percorriam cada ambiente de sua casa com a mesma meticulosidade com que analisava planilhas financeiras. Tudo estava em seu devido lugar. Os quadros de artistas brasileiros contemporâneos pendurados nas paredes com espaçamento matemático, os vasos de cristal Baccarat posicionados sobre as mesas de mármore Carrara e as plantas ornamentais dispostas de acordo com um projeto paisagístico que custara o equivalente a um apartamento de classe média. Senhor Arthur. A voz grave de Zuleide ecoou pelo hall principal, interrompendo sua inspeção matinal. A governanta, uma mulher de 60 anos com cabelos grisalhos presos em um coque impecável, aproximou-se com passos silenciosos sobre o piso. Suas mãos calejadas por 15 anos de serviço na família contrastavam com o uniforme sempre impecável, um vestido azul marinho que ela mesma engomava todas as manhãs antes do amanhecer. O que foi, Zuleide? Arthur não parou de caminhar, consultando o Rolex de ouro que adornava seu pulso esquerdo. É sobre a nova faxineira, senhor, a dona Lúcia. Zuleide hesitou, mordendo o lábio inferior. Aconteceu um incidente na sala de estar. Arthur estacou no meio do corredor, virando-se lentamente. Seus olhos se estreitaram e a musculatura da mandíbula se contraiu, um sinal que todos os funcionários da casa haviam aprendido a temer ao longo dos anos. Que tipo de incidente? O vaso de cristal veneziano da mesa central, ele se quebrou, senhor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Arthur fechou os punhos, sentindo as unhas se cravarem nas palmas das mãos. Aquele vaso não era apenas uma peça decorativa, era uma herança de sua avó materna, Dona Helena, a única pessoa que conseguira oferecer-lhe carinho genuíno durante a infância rígida em um colégio interno suíço. Onde ela está? A voz de Arthur saiu controlada, mas Zuleide percebeu a tempestade que se formava por trás da calma aparente. Na cozinha, senhor, tentando juntar os cacos. Arthur caminhou em direção à cozinha com passos firmes, seus sapatos de couro italiano ecoando pelo corredor como uma contagem regressiva. Ao chegar à porta, deparou-se com uma cena que o irritou ainda mais. Dona Lúcia, uma mulher pequena de 50 anos, estava ajoelhada no chão de mármore da sala de estar, recolhendo delicadamente os fragmentos de cristal com as mãos trêmulas. Lúcia Fernandes da Silva carregava em seu rosto moreno as marcas de uma vida inteira dedicada ao trabalho braçal.
Seus cabelos escuros, entremeados de fios brancos, que ela não tinha tempo nem dinheiro para disfarçar, estavam presos em um rabo de cavalo simples. O uniforme azul claro, comprado com o primeiro salário na casa dos Vasconcelos, já mostrava sinais de desgaste nas costuras, mas estava impecavelmente limpo. Assim como ela havia aprendido a manter tudo ao seu redor durante décadas de serviços domésticos. "Desculpa, Sr. Arthur", murmurou Lúcia sem levantar os olhos, sua voz carregada com o sotaque suave do interior da Paraíba. "Foi sem querer, eu juro por Deus. Eu estava limpando ao redor e esbarrei sem querer. Eu pago o prejuízo, senhor. Pode descontar do meu salário." Arthur observou a mulher humilde aos seus pés, sentindo uma mistura de raiva e desdém. Como alguém podia ser tão descuidada? Como uma pessoa adulta não conseguia executar uma tarefa simples sem causar estragos? Essas perguntas martelavam em sua mente enquanto ele calculava mentalmente o valor da peça destruída, R$ 15.000, o equivalente a 10 meses do salário que pagava a faxineira. "Levante-se", ordenou sua voz, cortante como uma lâmina. "Pare de recolher os cacos, o estrago já está feito." Lúcia se ergueu lentamente, limpando as mãos no avental e finalmente encontrando os olhos de Arthur. Ele viu ali uma tristeza profunda, mas também uma dignidade inabalável, a mesma expressão que ela carregava quando precisara explicar aos filhos, ainda crianças, por que não haveria presente de Natal naquele ano. "Senhor, eu posso compensar de alguma forma. Posso trabalhar horas extras, fazer uma faxina mais detalhada." "Não", Arthur interrompeu, ajustando os punhos da camisa social. 3 semanas. 3 semanas você trabalha aqui e já consegue quebrar uma peça de R$ 15.000. Isso demonstra exatamente o tipo de pessoa que você é." "Senhor Arthur, por favor." Lúcia juntou as mãos, seus olhos se enchendo de lágrimas que ela tentava conter. "Eu preciso deste trabalho. Meu neto, ele tem problemas e precisa de tratamento. Eu prometo que isso nunca mais vai acontecer." "Promessas não colam cristal de volta", retrucou Arthur, tirando a carteira do bolso interno do paletó. Contou algumas notas e estendeu para Lúcia. "Aqui está o pagamento da semana. Zuleide vai te acompanhar até a saída." Naquele momento, um som suave de rodas contra o mármore ecoou pelo corredor. Clara Vasconcelos surgiu em sua cadeira de rodas motorizada, movendo-se com a habilidade de quem havia se adaptado à limitação física após 2 anos de prática. A menina de 7 anos possuía os mesmos olhos castanhos do pai, mas neles brilhava uma doçura que Arthur havia perdido há muito tempo. Seus cabelos castanhos caíam em ondas suaves sobre os ombros magros, e ela vestia um vestido rosa com estampa de borboletas, uma das poucas concessões que Arthur fazia às preferências infantis da filha. "Papai, o que está acontecendo?" Clara perguntou, sua voz pequena carregando uma curiosidade inocente. "Nada que você precise se preocupar, minha princesa", Arthur respondeu, suavizando automaticamente o tom ao se dirigir à filha. A dona Lúcia estava apenas se despedindo. Clara olhou para Lúcia e notou as lágrimas que a mulher não conseguia mais disfarçar. Durante as 3 semanas de convivência, a menina havia desenvolvido uma afeição especial pela nova funcionária. A primeira pessoa na casa que conversava com ela como uma criança normal, e não como uma paciente frágil que precisava de cuidados constantes. "Tia Lúcia, você vai embora?" perguntou Clara, manobrando a cadeira para se aproximar. Lúcia ajoelhou-se na altura da menina, tomando cuidado para não deixar que mais lágrimas caíssem. Durante aquelas semanas, ela havia percebido que Clara não era apenas uma criança rica, mimada. Era uma alma gentil, aprisionada em um mundo de protocolos médicos e cuidados excessivos. "É, meu anjo, tia Lúcia precisa ir embora", respondeu com voz embargada. "Mas por quê? Você fez alguma coisa errada?" Arthur estava prestes a intervir quando algo extraordinário aconteceu. Clara,
que não movia as pernas há 2 anos desde o traumático acidente de carro que havia mudado sua vida completamente, começou a se mexer inquieta na cadeira. Seus dedos se crisparam nos apoios de braço e ela inclinou o corpo para a frente com uma determinação que ninguém havia visto desde antes do acidente. "Não vai embora, tia Lúcia", sussurrou Clara. E então, como se uma força sobrenatural a impulsionasse, ela se levantou da cadeira de rodas. O silêncio que tomou conta da sala foi absoluto. Arthur sentiu suas pernas bambas, Zuleide deixou escapar um grito abafado e Lúcia ficou paralisada de surpresa. Clara deu um passo trêmulo, depois outro, e finalmente correu os poucos metros que a separavam de Lúcia, jogando-se em seus braços com uma força emocional que ecoou por toda a mansão. "Não vai embora, tia Lúcia", repetiu a menina, enterrando o rosto no ombro da mulher que havia se tornado muito mais que uma funcionária em sua vida. Arthur observava a cena como se estivesse em um sonho. Sua filha, que os melhores neurologistas do país haviam declarado com poucas chances de recuperação, estava em pé, andando, correndo. O homem que controlava impérios e tomava decisões multimilionárias, sem hesitar, se viu completamente perdido diante daquele milagre doméstico que desafiava toda a lógica médica e racional. Lúcia abraçou Clara com todo o cuidado do mundo, sentindo o peso pequeno e precioso da menina em seus braços. Naquele momento, ela compreendeu que algo muito maior que um simples emprego estava em jogo. Estava diante de um milagre que ela própria havia testemunhado nascer, dia após dia, através de pequenos gestos de carinho e estímulo que oferecia à criança durante as horas de limpeza. "Meu Deus!", murmurou Zuleide, levando a mão ao peito. "Como é que pode?" Arthur permaneceu imóvel, observando a filha que abraçava a mulher que ele acabara de demitir. Por um momento, todas as suas certezas sobre controle, disciplina e consequências se despedaçaram como os fragmentos do vaso de cristal espalhados pelo chão. Clara estava andando, e a única pessoa que parecia não estar surpresa com o milagre era exatamente aquela que ele havia julgado como incompetente. O sol da tarde entrava pelas janelas amplas, iluminando a cena improvável. Uma menina rica que voltava a andar, uma mulher humilde que havia perdido o emprego e um pai poderoso que descobria que nem todo o dinheiro do mundo pode comprar os milagres que acontecem quando menos se espera. Arthur permaneceu imóvel por longos segundos, observando Clara abraçada a Dona Lúcia como se sua mente se recusasse a processar o que acabara de presenciar. O homem que havia construído um império baseado em lógica e previsibilidade se via diante de algo que desafiava toda sua compreensão racional do mundo. Como isso é possível?", murmurou, mais para si mesmo do que para qualquer pessoa presente na sala. Clara se afastou ligeiramente de Lúcia, mas manteve as mãos pequenas segurando o avental da mulher, como se temesse que ela pudesse desaparecer a qualquer momento. Seus olhos castanhos brilhavam com uma alegria que Arthur não via há 2 longos anos. "Papai, eu consegui andar. Você viu? Eu consegui andar. Até a tia Lúcia." A voz da menina transbordava entusiasmo, mas também carregava uma vulnerabilidade tocante, como se ela mesma não acreditasse completamente no que havia acabado de fazer. "Eu vi, minha princesa, eu vi." Arthur se aproximou lentamente, cada passo calculado, como se estivesse caminhando sobre gelo fino. Ajoelhou-se diante da filha, estendendo as mãos trêmulas para tocá-la, como se precisasse confirmar que ela estava realmente ali, em pé, diante dele. "Como você se sente? Suas pernas doem? Você está tonta?" "Não, papai. Eu me sinto normal." Clara sorriu, aquele sorriso que costumava iluminar toda a casa antes do acidente. A tia Lúcia sempre dizia que um dia eu ia conseguir, e ela tinha razão.
Arthur ergueu os olhos para Lúcia, que permanecia ajoelhada no chão, suas mãos ainda tremendo pela emoção do momento. O que você quer dizer com sempre dizia? Sua voz carregava uma mistura de confusão e algo que poderia ser interpretado como suspeita. Lúcia respirou fundo, limpando discretamente as lágrimas que insistiam em rolar por suas bochechas. Senhor Arthur, durante essas 3 semanas, enquanto eu fazia a limpeza, a Clara ficava comigo na sala. A gente conversava e eu via que ela tinha vontade de se levantar, sabe? Então eu comecei a contar umas histórias para ela, histórias de crianças corajosas que superavam dificuldades. Que tipo de histórias? Arthur se levantou, cruzando os braços sobre o peito. Sua postura defensiva era um mecanismo automático sempre que sentia que estava perdendo o controle de uma situação. Histórias da minha terra, senhor, lá da Paraíba. Lúcia se ergueu também, segurando gentilmente a mão de Clara. Eu contava sobre a menina que vivia numa fazenda e quebrou a perna caindo de uma árvore. Os pais dela eram pobres, não tinham dinheiro para médico caro, mas ela tinha uma vozinha que sabia umas simpatias, uns exercícios. Todo dia a vozinha fazia a netinha mexer os dedinhos do pé, mexer a perna devagarinho. Exercícios? A palavra saiu da boca de Arthur como um tiro. Você fez exercícios com minha filha sem supervisão médica? Zuleide, que havia permanecido em silêncio até então, deu um passo à frente. Senhor Arthur, talvez devêssemos chamar o Dr. Humberto imediatamente. A Clara pode ter se machucado. Não! Clara interrompeu com uma firmeza surpreendente para seus 7 anos. Eu não me machuquei. A tia Lúcia só me ensinava a mexer os dedos do pé, a dobrar o joelho devagarinho. Ela dizia que meu corpo estava só com medo e que eu precisava ensinar ele a não ter medo mais. Arthur passou a mão pelos cabelos, desfazendo o penteado perfeito. Sua mente trabalhava em velocidade máxima, tentando entender as implicações do que estava acontecendo. Clara estava andando. Isso era inegável e maravilhoso. Mas ela havia conseguido isso através de métodos não autorizados, aplicados por uma funcionária sem qualificação médica que ele acabara de demitir por quebrar um vaso. Lúcia, ele disse, sua voz mais controlada agora, você pode explicar exatamente o que fez com minha filha, em detalhes. Lúcia olhou para Clara, que lhe deu um aceno encorajador, e depois voltou os olhos para Arthur. Senhor, eu criei 3 filhos sozinha. Meu Paulo, o mais velho, quando era pequeno, ficou um tempo sem andar depois que levou uma pancada na cabeça caindo da bicicleta. O médico do posto disse que podia ser problema psicológico, que às vezes a criança fica com medo de se machucar de novo. E o que você fez? Primeiro conversei muito com ele. Deixei ele falar do medo, chorar se quisesse. Depois comecei com movimentinhos pequenos, sempre brincando, sempre com carinho, nunca forçando nada. Lúcia fez uma pausa, observando a expressão de Arthur. Com a Clara foi parecido. Eu via que ela queria se mexer, mas parecia que tinha alguma coisa prendendo ela. Que coisa? Arthur sentiu um aperto no peito, uma sensação desconfortável de que talvez houvesse aspectos da condição de Clara que ele não havia considerado. Medo, senhor. A menina tinha medo. Ela me contou que lembrava do barulho do acidente, do vidro quebrando, da senhora, da mãe dela gritando. Lúcia hesitou, percebendo que estava pisando em terreno delicado. Acho que na cabeça dela, se mover podia significar que ia acontecer coisa ruim de novo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Arthur lembrava-se perfeitamente daquela tarde terrível, 2 anos atrás. Ele havia brigado com Renata na véspera, uma discussão feroz sobre dinheiro, infidelidade e negligência parental. Na manhã seguinte, Renata havia saído de casa com Clara, dirigindo em alta velocidade pelas ruas de Ipanema em seu conversível vermelho, mais interessada em atender o celular que tocava incessantemente do que em prestar atenção ao trânsito.
O acidente havia sido responsabilidade de Renata. Ela avançou um sinal vermelho e foi atingida por um caminhão de entrega. Clara, no banco do passageiro, havia batido a cabeça e sofrido trauma na coluna. Os médicos disseram que ela tivera sorte de sobreviver, mas que provavelmente nunca mais andaria. Renata saíra ilesa fisicamente, mas a culpa a consumira de tal forma que ela começara a beber compulsivamente, levando Arthur a pedir o divórcio 6 meses depois. "A Clara contou isso para você?" perguntou Arthur, sua voz quase um sussurro. "Aos pouquinhos, senhor. Criança precisa falar, precisa botar para fora o que está machucando por dentro. Aqui nesta casa todo mundo fala baixo, perto dela, como se ela fosse quebrar. Mas ela é forte, senhor. Só precisava de alguém que acreditasse que ela podia ficar boa." Zuleide pigarreou, claramente desconfortável com a direção da conversa. "Senhor Arthur, talvez devêssemos nos concentrar no que fazer agora. A Clara está em pé, graças a Deus, mas ela precisa de acompanhamento médico adequado." "É verdade", concordou Arthur, pegando o celular do bolso. "Vou ligar para o Dr. Humberto agora mesmo." "Papai, não!" Clara se agarrou mais firmemente à mão de Lúcia. "Eu não quero ir para o médico hoje. Eu quero ficar com a tia Lúcia. Por favor." Arthur olhou para a filha, vendo um medo genuíno em seus olhos. Nos últimos 2 anos, Clara havia passado por dezenas de consultas médicas, sessões de fisioterapia, exames e avaliações. Cada visita ao hospital era uma provação que deixava a menina exausta e deprimida por dias. "Clara, o médico precisa examinar você para ter certeza de que está tudo bem." "Mas eu já sei que está tudo bem", protestou a menina. "Minhas pernas não doem. Eu consigo mexer os dedinhos, olha." Ela levantou um pé e moveu os dedos energicamente. "A tia Lúcia me ensinou um monte de exercícios legais. Ela sabe um bocado de coisa." Arthur observou os movimentos da filha, notando que ela realmente parecia ter controle total sobre os membros inferiores. Era como se os últimos 2 anos de cadeira de rodas tivessem sido apenas um pesadelo do qual ela finalmente havia despertado. "Lúcia", ele disse lentamente, "onde você aprendeu esses exercícios?" "Com minha mãe, senhor. Ela era parteira lá no interior, sabia um bocado de coisa sobre corpo humano. E depois, quando eu vim para a cidade, trabalhei numa casa onde o menino tinha problemas parecidos. A patroa, na época, me levava nas consultas e eu prestava atenção no que o fisioterapeuta ensinava." "Por que você não mencionou isso quando começou a trabalhar aqui?" Lúcia baixou os olhos, suas faces coradas de constrangimento. "Senhor, eu vim aqui para ser faxineira. Vocês não perguntaram se eu sabia outras coisas. E, bem, gente como eu não costuma ser levada a sério quando fala de assunto de doutor." Arthur sentiu um peso estranho no peito. Quantas vezes ele havia tratado funcionários como meras peças de uma engrenagem, sem jamais considerar que eles pudessem ter conhecimentos, experiências ou insights valiosos além de suas funções específicas? "Papai", Clara puxou sua calça social, "você não vai mandar a tia Lúcia embora, vai?" Arthur olhou para a filha, depois para Lúcia, que aguardava sua resposta com uma mistura de esperança e resignação. O vaso quebrado ainda estava no chão, seus fragmentos cintilando sob a luz dourada da tarde. Mas ali, diante dele, estava um milagre muito mais valioso que qualquer peça de cristal. Sua filha estava andando novamente. "Não", disse finalmente, surpreendendo a si mesmo. "A tia Lúcia não vai embora." 3 semanas haviam se passado desde o milagre na sala de estar, como Zuleide havia começado a se referir ao episódio em suas conversas sussurradas com as outras funcionárias da casa. A rotina da mansão dos Vasconcelos havia mudado de forma sutil, mas significativa, criando uma atmosfera que Arthur ainda estava tentando compreender e aceitar.
Dr. Humberto Cavalcanti, neurologista renomado formado pela USP, com especialização em Harvard, ajustou os óculos de armação dourada enquanto revisava os resultados dos exames de Clara pela terceira vez. Seu consultório na Barra da Tijuca era um templo da medicina moderna. Paredes brancas imaculadas, equipamentos de última geração e diplomas emoldurados que atestavam décadas de expertise no tratamento de lesões neurológicas. Os exames estão normais, Arthur, disse o médico, fechando a pasta com movimentos precisos. Ressonância, magnética, tomografia, eletromiografia, tudo dentro dos parâmetros esperados para uma recuperação completa. É extraordinário. Arthur se recostou na poltrona de couro, observando Clara brincar com bonecas no cantinho reservado para crianças no consultório. A menina movimentava-se com naturalidade, como se nunca tivesse passado 2 anos confinada a uma cadeira de rodas. Mas como você explica isso clinicamente? 2 anos atrás, você disse que as chances de recuperação completa eram mínimas. Dr. Humberto tamboreou os dedos sobre a mesa de mogno, seu rosto demonstrando a perplexidade de um homem da ciência confrontado com algo que desafiava seus conhecimentos acadêmicos. Existem casos documentados de paralisia psicossomática, especialmente em crianças que passaram por traumas severos. O cérebro, como mecanismo de proteção, pode desligar certas funções motoras, mesmo quando não há dano físico permanente. E o que desencadeia a recuperação? Bem, tradicionalmente, terapia psicológica intensiva, medicamentos específicos, fisioterapia supervisionada por anos. O médico fez uma pausa claramente desconfortável. Não exercícios improvisados aplicados por uma funcionária doméstica. Arthur percebeu o tom depreciativo na voz do médico e sentiu uma irritação inesperada. Nas últimas semanas, havia observado Clara interagir com Dona Lúcia durante os períodos em que trabalhava de casa e não podia negar que havia algo especial naquela conexão. Doutor, com todo respeito, os métodos tradicionais não funcionaram com minha filha durante 2 anos. Seja qual for a explicação, ela está andando agora. Entendo sua satisfação, Arthur. Mas é importante que Clara mantenha acompanhamento profissional adequado. Essas técnicas caseiras podem ter funcionado por coincidência, mas também podem causar danos se aplicadas incorretamente. Clara se aproximou da mesa, carregando uma boneca de cabelos dourados. Papai, podemos ir para casa? A tia Lúcia prometeu que ia me ensinar a fazer bolo de milho hoje. Dr. Humberto franziu a testa. Arthur, você permitiu que essa mulher continue tratando Clara? Ela não está tratando Clara, respondeu Arthur mais defensivamente do que pretendia. Ela está trabalhando como sempre trabalhou. As atividades que elas fazem juntas são apenas parte da convivência natural. Papai, Clara puxou sua manga, conta para o Dr. Humberto sobre os exercícios que a tia Lúcia me ensinou. Eles são divertidos. O médico se inclinou para a frente, ajustando os óculos. Que exercícios, Clara? A tia Lúcia me ensina a mexer os dedos do pé como se eles fossem peixinhos nadando, e a dobrar o joelho como se fosse uma borboleta fechando e abrindo as asas. E ela canta umas músicas bem bonitas enquanto a gente faz. Dr. Humberto olhou para Arthur com uma expressão que misturava preocupação e desaprovação profissional. Arthur, preciso ser direto. Exercícios de fisioterapia requerem conhecimento anatômico específico, compreensão de biomecânica, supervisão qualificada. Doutor, Arthur interrompeu, sentindo uma necessidade inexplicável de defender Dona Lúcia. Minha filha está caminhando perfeitamente. Ela está feliz, saudável, sem dor. Não entendo qual é o problema. O problema é que você está colocando a saúde de sua filha nas mãos de alguém sem qualificação. E se ela aplicar algum movimento incorreto?
E se causar uma lesão real? A conversa foi interrompida pela chegada da secretária do médico, uma jovem loira que bateu delicadamente na porta. Doutor Humberto, seu próximo paciente chegou. Claro! O médico se levantou, estendendo a mão para Arthur. Pense no que conversamos. Tenho uma excelente fisioterapeuta que pode assumir o acompanhamento de Clara. Doutora Patrícia formou-se na Europa, tem mestrado em neuroreabilitação. Obrigado, doutor, vou considerar. No caminho de volta para casa, Clara tagarelava animadamente no banco traseiro do Mercedes, contando sobre os planos que tinha para a tarde com tia Lúcia. Arthur observava a filha pelo retrovisor, notando como ela havia recuperado não apenas os movimentos das pernas, mas também a vivacidade que caracterizava sua personalidade antes do acidente. Ao chegarem à mansão, foram recebidos pelo aroma inconfundível de milho cozido que emanava da cozinha. Arthur seguiu Clara pelos corredores, encontrando Dona Lúcia na espaçosa cozinha gourmet, cercada por ingredientes espalhados sobre a bancada de granito negro. Oi, tia Lúcia! Clara correu para abraçar a mulher, que retribuiu o carinho com o sorriso caloroso que Arthur havia aprendido a reconhecer. Oi, meu anjo, como foi no médico? Foi bom. O doutor disse que eu tô perfeitinha. Clara subiu em um banquinho alto para alcançar a bancada. Você já começou o bolo? Ainda não, amor. Tava esperando você chegar pra gente fazer juntinha. Lúcia notou a presença de Arthur na porta da cozinha. Boa tarde, senhor Arthur. Espero que não se incomode com a bagunça na cozinha. Arthur observou o ambiente que, pela primeira vez em anos, parecia realmente habitado. Espiga de milho descascada, farinha espalhada, ovos quebrados em uma tigela, toda aquela bagunça organizavam uma cena de domesticidade que ele não experimentava desde a infância. Não se preocupe, respondeu, surpreendendo-se com a sinceridade de suas palavras. Clara, não vai atrapalhar a tia Lúcia no trabalho. E dela? Não é trabalho, papai. A gente está se divertindo. Clara já havia começado a mexer a massa com uma colher de pau. Tia Lúcia, conta aquela história da menina que fazia bolo para vender na feira. Enquanto Lúcia narrava histórias de sua infância no interior paraibano, Arthur se pegou observando a interação entre as duas. Havia uma naturalidade ali que contrastava drasticamente com o ambiente formal e protocolar ao qual Clara estava acostumada. A menina ria, fazia perguntas, sujava as mãos, comportava-se como uma criança normal. Senhor Arthur, Lúcia interrompeu seus pensamentos. O senhor gostaria de provar o bolo quando ficar pronto. É uma receita da minha mãe, bem simples, mas fica gostoso. Arthur hesitou. Quando foi a última vez que havia comido algo caseiro, preparado sem a sofisticação dos chefes que costumava contratar para eventos sociais? Se não for incomodar? Claro que não. Papai, vem aqui ajudar. Clara estendeu a colher melada de massa. Experimenta para ver se tá doce. Arthur se aproximou, aceitando a colher que a filha lhe oferecia. O sabor simples do milho doce o transportou instantaneamente para memórias perdidas da infância, antes dos internatos europeus, antes das responsabilidades empresariais, antes de se tornar o homem controlado que era hoje. Está muito bom, admitiu, notando o sorriso radiante de Clara. A tia Lúcia sabe fazer um monte de coisa gostosa. Ela disse que vai me ensinar a fazer tapioca e pamonha também. Enquanto observava Clara e Lúcia colocarem a massa na forma e a levarem ao forno, Arthur se deu conta de que algo fundamental havia mudado na dinâmica de sua casa. Não era apenas o fato de Clara estar andando, era a alegria genuína que havia retornado aos seus olhos, a espontaneidade de seus gestos, a confiança renovada em sua própria capacidade. Mas, tarde naquela noite, após Clara ter ido dormir,
Arthur encontrou-se revisando os relatórios médicos de sua filha em seu escritório. As palavras do Dr. Humberto ecoavam em sua mente. Técnicas caseiras, sem qualificação, risco desnecessário. Mas os fatos eram incontestáveis. Clara estava não apenas fisicamente recuperada, mas emocionalmente transformada. Zuleide bateu discretamente na porta carregando uma bandeja com café e uma fatia do bolo de milho. "O senhor não jantou direito hoje", disse, pousando a bandeja sobre a mesa de mogno. "Obrigado, Zuleide." Arthur provou o bolo, saboreando novamente aquela simplicidade reconfortante. "O que você acha de tudo isso? O que está acontecendo?" A governanta, que o conhecia há 15 anos, percebeu a vulnerabilidade incomum na pergunta. "Senhor Arthur, em todos esses anos trabalhando aqui, nunca vi a Clara tão viva. Desde pequenininha, ela sempre foi uma menina quieta, mas depois do acidente, ficou ainda mais fechada. Agora ela ri, canta, faz bagunça. E isso é bom? Senhor, criança tem que fazer bagunça, tem que sujar as mãos, tem que experimentar coisas novas." Zuleide fez uma pausa. "A dona Lúcia tem um jeitinho especial com ela. É diferente de tudo que a gente tentou antes." Arthur assentiu lentamente, reconhecendo uma verdade que sua mente racional ainda lutava para aceitar. Às vezes, os milagres vêm embrulhados de forma tão simples que quase passam despercebidos por aqueles que só sabem enxergar complexidade. 2 meses haviam se passado desde que Clara dera seus primeiros passos em direção a Dona Lúcia, e a mansão dos Vasconcelos parecia ter ganhado uma alma que Arthur não sabia que estava faltando. Era uma manhã de maio, e o inverno carioca começava a dar seus primeiros sinais com uma brisa fresca que entrava pelas janelas abertas, carregando o perfume das flores do jardim que Lúcia havia convencido Clara a plantar. Arthur caminhava pelos corredores com seu usual café matinal quando foi surpreendido por uma cena inusitada na sala de estar. Clara estava sentada no chão, cercada por almofadas coloridas, enquanto Lúcia a ajudava com exercícios que mais pareciam brincadeiras. A menina estendia as pernas, flexionava os tornozelos e ria enquanto Lúcia cantarolava uma cantiga de roda nordestina. "Bom dia, senhor Arthur", Lúcia cumprimentou, interrompendo a canção. "A Clara estava me pedindo para fazer os exercícios aqui na sala hoje. Espero que não incomode." "Papai!" Clara acenou animadamente. "Vem ver como eu consigo ficar na ponta dos pés." "Ah, tia Lúcia disse que é para fortalecer a musculatura." Arthur observou a filha executar o movimento com precisão, notando como seus músculos pareciam mais definidos, mais fortes. Durante as últimas semanas, ele havia notado mudanças sutis, mas significativas no desenvolvimento físico de Clara. Ela corria mais rápido, tinha mais resistência, demonstrava coordenação motora que impressionava até mesmo a ele. "Muito bem, minha princesa", elogiou, mas sua atenção se voltou para Lúcia. "Dona Lúcia, posso conversar com a senhora um momento?" Lúcia sentiu um frio na barriga, aquela sensação familiar que antecedia conversas difíceis com patrões. "Claro, senhor." "Clara, amor, continua os exercícios que a tia já volta." Arthur a conduziu até sua biblioteca particular, um ambiente revestido de mogno escuro, onde estantes repletas de livros de negócios e obras clássicas se estendiam do chão ao teto. Ele fechou a porta e se posicionou atrás da mesa de trabalho, uma postura que automaticamente criava uma barreira entre eles. "Dona Lúcia, eu venho observando o progresso extraordinário da Clara e preciso entender melhor o que exatamente a senhora está fazendo com ela." Lúcia entrelaçou os dedos nervosamente, sua voz saindo mais baixa que o normal. "Senhor, eu só brinco com ela. Faço umas atividades que aprendi ao longo da vida,
Mas essas atividades são baseadas em que conhecimento? A senhora tem alguma formação que eu deveria saber? A pergunta pairou no ar como uma acusação velada. Lúcia mordeu o lábio inferior, lutando internamente com uma verdade que havia guardado por muito tempo. Durante sua vida inteira, ela aprendera que pessoas como ela não eram levadas a sério quando mencionavam qualificações formais. Eram vistas apenas através do prisma de suas ocupações atuais. Senhor Arthur, Bem, eu estudei algumas coisas quando era mais nova. Que tipo de coisas? Lúcia respirou fundo, reunindo coragem para uma confissão que poderia mudar completamente a percepção que Arthur tinha dela. Eu me formei em fisioterapia, senhor, há 20 anos atrás. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Arthur sentiu suas pernas bambearem ligeiramente, e ele se apoiou na mesa para manter o equilíbrio. Durante 2 meses, uma fisioterapeuta formada havia estado cuidando de sua filha, aplicando técnicas profissionais disfarçadas de brincadeiras, e ele havia estado completamente alheio a isso. Fisioterapia, repetiu lentamente, como se testasse o peso da palavra. Por que nunca mencionou isso? Senhor, quando eu vim procurar trabalho aqui, eu disse que precisava de emprego como faxineira. Ninguém me perguntou se eu tinha outras qualificações. Lúcia manteve os olhos fixos no chão, suas mãos tremendo levemente. Bem, gente como eu não costuma ser acreditada quando fala de diploma. Gente como você? Pobre, senhor. Mulher preta, pobre, moradora de comunidade. Quando eu falo que tenho curso superior, as pessoas acham que é mentira ou que o curso não presta. Arthur sentiu um desconforto profundo diante da sinceridade crua de Lúcia. Quantas vezes ele mesmo havia feito julgamentos automáticos baseados apenas na aparência ou ocupação de alguém? Quantas oportunidades havia perdido por não enxergar além das primeiras impressões? Por que parou de exercer a profissão? Os olhos de Lúcia se encheram de lágrimas que ela tentava conter. Quando eu me formei, meu marido ficou desempregado. Eu estava grávida do 3º filho, e emprego de fisioterapeuta na época não pagava bem, exigia o horário certinho, não dava flexibilidade para cuidar de criança. Trabalho de faxineira paga por dia. Posso escolher os horários, consigo conciliar com cuidar da família. E o diploma, você ainda tem? Tenho sim, senhor, guardado numa pasta em casa, junto com o histórico e os certificados dos estágios. Arthur passou a mão pelos cabelos, desfazendo o penteado impecável. Ele havia contratado uma faxineira e descobrira que tinha em casa uma profissional qualificada que estava literalmente salvando a vida de sua filha. Dona Lúcia, eu preciso ver esses documentos. O senhor acha que eu estou mentindo? A pergunta saiu carregada de mágoa, anos de descrença e desvalorização ecoando na voz de Lúcia. Não, Arthur respondeu rapidamente, surpreendendo-se com a sinceridade de sua resposta. Eu acredito na senhora, mas preciso entender, preciso processar tudo isso. Naquele momento, batidas suaves na porta interromperam a conversa tensa. Papai, tia Lúcia, vocês sumiram. A voz de Clara ecoou do outro lado da porta. Arthur abriu a porta, encontrando Clara apoiada no batente, claramente preocupada com o tempo que eles estavam conversando em particular. Tá tudo bem, meu anjo. Lúcia se ajoelhou para ficar na altura da menina. O papai só queria conversar uma coisinha comigo. Vocês não estavam brigando, né? Porque quando o papai conversava assim com a mamãe, depois eles brigavam muito alto. Arthur sentiu uma punhalada no peito. Clara se lembrava das discussões que antecederam o divórcio e agora associava conversas particulares a conflitos iminentes. Não, Clara, ninguém está brigando. Arthur se ajoelhou também, ficando na altura das duas.
Papai só estava descobrindo que a tia Lúcia é muito mais esperta do que ele imaginava. Eu já sabia, Clara sorriu abraçando Lúcia. A tia Lúcia sabe um monte de coisa. Ela sabe sobre plantas, sobre exercícios, sobre histórias, sobre comida. Ela é tipo uma enciclopédia que anda. Lúcia riu, a primeira vez que sorria genuinamente desde o início da conversa. Que isso, menina? Enciclopédia que anda. É verdade, e você nunca me trata como se eu fosse quebrar. Todo mundo aqui fica pisando em ovos perto de mim, mas você me deixa correr, pular, subir, nas coisas... Arthur observou a interação entre as duas, compreendendo por que a fisioterapia tradicional havia falhado com Clara. Os profissionais que ele havia contratado tratavam sua filha como uma paciente frágil, focando apenas nos aspectos técnicos da reabilitação. Lúcia a tratava como uma criança normal, que precisava recuperar a confiança em seu próprio corpo. Tia Lúcia, Clara segurou as mãos da mulher. Você pode ensinar o papai alguns exercícios também? Ele fica o dia todo sentado naquela mesa, deve ser ruim para as costas. Clara! Arthur protestou, mas Lúcia já estava estudando sua postura com olhar profissional. A menina tem... razão, senhor. O senhor fica muito curvado quando trabalha. Uns alongamentos simples já ajudavam bastante. Arthur se viu em uma situação surreal, sendo avaliado fisicamente por sua ex-faxineira, que acabara de revelar ser uma fisioterapeuta formada. Talvez... Oba! Vamos fazer exercícios todos juntos. Clara bateu palmas. Vai ser como uma família de verdade. A frase inocente da menina criou um silêncio carregado de significados. Arthur percebeu que, sem planejamento ou intenção, sua casa havia se tornado algo que nunca imaginara. Um lar onde pessoas se preocupavam genuinamente umas com as outras. Dona Lúcia, Arthur disse lentamente, gostaria que trouxesse seus diplomas amanhã. Não porque duvido da senhora, mas porque tenho uma proposta a fazer. Que tipo de proposta, senhor? Quero oferecer um novo cargo, não como faxineira, mas como coordenadora terapêutica de Clara, com salário compatível com sua qualificação real. Lúcia sentiu as pernas bambearem. Há 20 anos, ela havia guardado aqueles diplomas como relíquias de um sonho interrompido. Agora, na mansão onde havia chegado para limpar chão, surgia a oportunidade de exercer novamente a profissão que amava. Senhor Arthur, eu não sei o que dizer. Diz que sim, tia Lúcia. Clara pulou, abraçando-a. Assim você pode ficar comigo todos os dias e não precisa mais limpar chão. Arthur observou as duas celebrando, sentindo uma satisfação estranha ao perceber que, pela primeira vez em anos, havia tomado uma decisão baseada não apenas em lógica empresarial, mas em algo muito mais poderoso, a certeza de que estava fazendo a coisa certa. Tem uma condição, acrescentou, tentando manter um tom sério. O bolo de milho continua fazendo parte das suas atividades terapêuticas. Lúcia riu através das lágrimas, finalmente aceitando que os milagres às vezes chegam disfarçados de oportunidades inesperadas. A manhã de sábado chegou com o sol filtrando através das cortinas de linho branco da sala de estar, criando padrões dourados no piso de mármore que Clara tanto gostava de percorrer descalça. Eram 7 horas da manhã quando Arthur desceu para tomar seu café habitual, mas foi surpreendido por vozes animadas vindas da cozinha, um som que se tornara cada vez mais comum nas últimas semanas, mas que ainda o pegava desprevenido. Bom dia, papai! Clara correu para abraçá-lo, suas pequenas mãos deixando rastros de farinha no terno escuro que Arthur usava mesmo nos fins de semana. A tia Lúcia está me ensinando a fazer tapioca. Vem ver como eu já sei mexer a massa. Arthur seguiu a filha até a cozinha, onde encontrou Dona Lúcia diante do fogão, mexendo uma mistura cremosa em uma frigideira antiaderente. Ela usava um avental colorido por cima do uniforme azul claro.
uma pequena concessão à informalidade do sábado que Arthur havia começado a permitir. Bom dia, Sr. Arthur. Lúcia cumprimentou com um sorriso caloroso. Espero que não se incomode com o cheiro. A Clara queria muito aprender a fazer tapioca, então resolvi ensinar antes dos exercícios da manhã. E cheira muito bom, admitiu Arthur, aproximando-se da bancada onde Clara estava sentada em um banquinho alto, mexendo uma tigela com movimentos concentrados. Como estão os exercícios? Ela tem feito tudo direitinho? Melhor que muito paciente adulto que já tratei, Lúcia riu. A Clara é disciplinada, não perde uma sessão e sempre pergunta como pode melhorar. Ontem ela fez 20 minutos de alongamento sem reclamar nenhuma vez. Arthur observou a filha, notando como ela havia mudado nos últimos 3 meses. Não apenas fisicamente, embora fosse inegável que seus músculos estivessem mais tonificados e seus movimentos mais coordenados, mas principalmente em sua atitude. A menina quieta e retraída que ele conhecera após o acidente havia dado lugar a uma criança curiosa, energética, confiante. Papai, experimenta! Clara estendeu uma colher com tapioca morna. Ficou igual da tia Lúcia. Arthur provou a iguaria, saboreando a textura cremosa e o sabor sutil que o transportava para memórias distantes de viagens pelo Nordeste durante sua juventude universitária. Está deliciosa, minha princesa. A tia Lúcia disse que quando eu ficar expert em tapioca, ela vai me ensinar a fazer cuscuz e bolo de macaxeira. Clara tagarelava animadamente. E também vai me contar mais histórias sobre o lugar onde ela nasceu. Sabia que lá tem um açude imenso, onde as crianças nadam com os peixes. Arthur trocou um olhar com Lúcia, percebendo como as histórias da infância dela no interior paraibano haviam se tornado uma ponte cultural que enriquecia o mundo limitado de Clara. Durante anos, sua filha havia vivido cercada apenas pelo luxo estéril da zona sul carioca. Agora, ela descobria que existiam outras formas de infância, outras paisagens, outras tradições. Senhor Arthur, Lúcia limpou as mãos no avental. Queria conversar com o senhor sobre uma coisa, se puder. Claro. Clara, termine de comer enquanto conversamos. Arthur acompanhou Lúcia até a varanda que dava para o jardim, onde as flores que ela e Clara haviam plantado começavam a desabrochar em tons vibrantes de amarelo e vermelho. O ar matinal carregava o perfume suave de jasmim misturado com o aroma persistente da tapioca. Senhor, é sobre a família da Clara, sobre a mãe dela. Arthur sentiu os músculos das costas se enrijecerem automaticamente. Renata era um assunto que ele evitava a todo custo, especialmente na presença de Clara. Desde o divórcio, há 2 anos, as interações entre ex-marido e ex-mulher se limitavam a questões legais intermediadas por advogados. O que tem a mãe dela? Clara tem perguntado sobre ela. Quer saber quando vai ver a mamãe de novo, se a mamãe sabe que ela está andando. Lúcia escolhia as palavras cuidadosamente, percebendo a tensão crescente na postura de Arthur. Senhor, eu sei que não é da minha conta, mas a menina precisa entender a situação. Arthur caminhou até o parapeito da varanda, observando o movimento tranquilo da Lagoa Rodrigo de Freitas ao longe. Dona Lúcia, a situação entre mim e Renata é complicada. Toda separação é complicada, senhor, mas a Clara não entende por que a mãe sumiu da vida dela. A mãe dela não sumiu, Arthur replicou, mais defensivo que pretendia. Ela tem direito de visitação. Pode ver Clara sempre que quiser, desde que esteja em condições adequadas. Lúcia percebeu que havia tocado em uma ferida profunda. Durante os meses trabalhando na casa, ela havia observado que Arthur evitava qualquer menção a Renata, e Clara havia aprendido a não fazer perguntas sobre a mãe ausente. Senhor, posso perguntar quando foi a última vez que ela visitou Clara? Arthur hesitou, calculando mentalmente.
Dezembro, na véspera do Natal. 5 meses atrás, Lúcia murmurou. E como foi essa visita? A pergunta trouxe de volta memórias dolorosas que Arthur havia tentado suprimir. Renata havia aparecido no Natal passado claramente alterada, falando alto demais, gesticulando excessivamente, abraçando Clara com um desespero que assustara a menina. A visita terminara com Renata chorando no jardim, enquanto Clara se escondia atrás de Zuleide. Não foi produtiva. Senhor Arthur, Lúcia respirou fundo. Eu não sou psicóloga, mas já vi muitas famílias passando por dificuldades. A Clara precisa entender que a ausência da mãe não é culpa dela. Ela sabe que não é culpa dela. Sabe mesmo, porque criança tem uma capacidade danada de se culpar pelas coisas ruins que acontecem na família. Lúcia se aproximou, sua voz carregada de experiência maternal. Quando meu marido nos abandonou, meu filho mais velho ficou meses achando que tinha sido por causa de alguma coisa que ele fez. Arthur se virou para encará-la, percebendo pela primeira vez que Lúcia também havia enfrentado o desafio de criar filhos após o fim de um relacionamento. Como você lidou com isso? Conversei, expliquei que às vezes os adultos tomam decisões que não têm nada a ver com as crianças. Que o amor que ele sentia pelo pai não ia mudar mesmo com a ausência e que estava tudo bem. Sentir raiva, tristeza, saudade. Clara nunca demonstra raiva em relação à mãe, porque ela não tem permissão para sentir isso. Senhor, toda vez que o nome da mãe é mencionado, todo mundo fica tenso, muda de assunto. A menina aprende que aquilo é um território proibido. Arthur contemplou as palavras de Lúcia, reconhecendo uma verdade desconfortável. Desde o divórcio, ele havia criado uma bolha protetora ao redor de Clara, evitando qualquer situação que pudesse causar-lhe dor. Mas talvez, ao tentar protegê-la, estivesse, na verdade, impedindo-a de processar adequadamente a ausência materna. O que você sugere? Que o senhor converse com ela, de verdade. Deixe ela fazer as perguntas que precisa fazer, mesmo que seja difícil responder. Naquele momento, Clara apareceu na varanda, correndo com a energia renovada que caracterizava suas manhãs. Tia Lúcia, posso fazer os exercícios na grama hoje? Tá um sol gostoso. Claro, amor. Vamos buscar o tapetinho de yoga. Enquanto Lúcia se afastava para preparar o material dos exercícios, Arthur se ajoelhou diante de Clara, estudando o rosto da filha que combinava seus próprios traços com a beleza delicada que herdara da mãe. Clara, posso te perguntar uma coisa? Claro, papai. Você pensa na mamãe às vezes? Clara hesitou, como se estivesse testando se realmente tinha permissão para falar sobre aquele assunto. Penso sim. E o que você pensa? Eu me pergunto se ela está bem, se ela sabe que eu já consigo andar, se ela tem saudade de mim. Clara baixou os olhos. E às vezes eu fico brava porque ela não vem me ver. Arthur sentiu o peito apertar. Está bom ficar brava, minha princesa. É normal sentir isso. Mesmo. Você pode sentir qualquer coisa que precisar sentir. Saudade, raiva, tristeza. E pode falar comigo sobre isso sempre que quiser. Clara se jogou nos braços do pai, um abraço apertado que comunicava anos de perguntas reprimidas e sentimentos guardados. Eu te amo, papai. Eu também te amo, Clara, mais que tudo. Quando Lúcia retornou com o material para os exercícios, encontrou pai e filha abraçados no jardim, compartilhando um momento de intimidade emocional que havia sido raro na dinâmica familiar dos Vasconcelos. Tia Lúcia, Clara se separou do pai. O papai disse que eu posso falar sobre a mamãe sempre que eu quiser. Que bom, meu anjo. É importante falar sobre as pessoas que a gente ama, mesmo quando elas estão longe. Arthur observou Lúcia estender o tapete de yoga sobre a grama,
preparando mais uma sessão dos exercícios que haviam devolvido não apenas o movimento às pernas de Clara, mas também a comunicação emocional à sua família. Pela primeira vez, ele compreendeu que a cura de sua filha não envolveu apenas fisioterapia. Envolveu a criação de um ambiente onde ela tinha permissão para ser completamente humana, com todas as complexidades que isso implicava. Enquanto Clara executava os alongamentos matinais sob a supervisão carinhosa de Lúcia, Arthur tomou uma decisão que vinha adiando há meses. Era hora de entrar em contato com Renata e criar condições para que ela pudesse fazer parte da vida de Clara novamente, mesmo que de forma limitada e supervisionada. Algumas feridas precisam ser expostas ao ar livre para cicatrizar adequadamente. A ligação chegou numa terça-feira chuvosa de junho, interrompendo a reunião de Arthur com os investidores do novo empreendimento em Copacabana. O nome Renata, piscando na tela do iPhone, fez com que ele sentisse aquela familiar mistura de ansiedade e irritação que sempre acompanhava qualquer contato com a ex-esposa. Com licença, senhores. Arthur se levantou da mesa de reuniões, caminhando até a janela panorâmica que oferecia vista para toda a Zona Sul. Preciso atender esta ligação. Arthur? Arthur, você está aí? A voz de Renata soava diferente, mais sóbria, mais controlada que nas últimas vezes em que haviam conversado. Estou. O que você quer, Renata? Eu soube que Clara está andando de novo, é verdade? Arthur fechou os punhos, irritado com o fato de que informações sobre sua filha chegavam a Renata através de terceiros. Provavelmente algum conhecido em comum nas rodas sociais de Ipanema. É verdade. Há 3 meses. 3 meses. A voz de Renata carregava uma mágoa profunda. Por que você não me contou? Renata, você desapareceu da vida da Clara desde o Natal. Não retorna ligações, não responde mensagens. Por que eu deveria? Porque eu sou a mãe dela, Arthur. A voz subiu de tom, mas ainda mantinha uma clareza que Arthur não ouvia há muito tempo. Independente de tudo que aconteceu entre nós, eu sou a mãe dela. Arthur observou a chuva escorrendo pela janela, cada gota seguindo seu próprio caminho caótico pelo vidro. Onde você estava esses meses todos? Numa clínica, em Teresópolis. A admissão veio carregada de vulnerabilidade. Arthur, eu estive internada. Tratamento para dependência química. O silêncio se estendeu por longos segundos. Arthur havia suspeitado que os problemas de Renata com álcool e medicamentos tivessem se agravado após o divórcio, mas nunca imaginara que ela tivesse procurado ajuda profissional. E como você está agora? Sóbria. Há 4 meses sem beber, sem remédios, fazendo terapia, participando de grupos de apoio. Renata fez uma pausa. Arthur, eu quero ver nossa filha. Renata, eu sei que você tem todos os motivos para não confiar em mim. Eu sei que a última vez foi terrível. Mas eu mudei, Arthur. Preciso que você me dê uma chance de provar isso. Arthur voltou para a mesa de reuniões, fazendo um sinal para que seus sócios continuassem a apresentação sem ele. Precisava de tempo para processar aquela conversa. Como você soube que Clara está andando? A Beatriz me contou. Ela viu vocês no shopping da Gávea semana passada. Beatriz era uma antiga amiga em comum, esposa de um sócio de Arthur. Disse que Clara estava correndo, brincando, que parecia uma menina completamente diferente. Arthur lembrou-se daquele sábado. Tinha levado Clara e Dona Lúcia para comprar ingredientes para uma receita especial que Lúcia queria ensinar. Havia sido a primeira vez que saíam os 3, juntos, e Arthur se surpreendeu com como se sentia natural caminhar pelo shopping com aquela formação familiar improvisada. Arthur, por favor, deixa eu ver nossa filha. Só um encontro. Posso ir aí ou podemos nos encontrar em algum lugar neutro? Não vai ser assim, Renata. Se você realmente mudou, então pode aceitar algumas condições.
Quais condições? Arthur olhou pela janela novamente, visualizando Clara brincando no jardim com Lúcia naquele exato momento. Nos últimos dias, seguindo o conselho de Lúcia sobre permitir que Clara falasse sobre a mãe, sua filha havia feito várias perguntas sobre quando poderia ver Renata novamente. Primeiro, quero ver os relatórios médicos da clínica. Quero falar com seu terapeuta. Tudo bem. Segundo, o primeiro encontro será aqui em casa, com supervisão. E será curto. 1 hora, no máximo. Quem vai supervisionar? Arthur hesitou. Zuleide seria a opção óbvia, mas recentemente ele havia começado a confiar mais no julgamento de Lúcia sobre assuntos relacionados ao bem-estar emocional de Clara. A coordenadora terapêutica da Clara. Coordenadora terapêutica? Que tipo de tratamento ela está fazendo? É uma longa história. O importante é que Clara está bem, fisicamente e emocionalmente. E eu não vou permitir que nada perturbe essa estabilidade. Arthur, eu juro que não vou causar problemas. Eu só quero abraçar minha filha. A vulnerabilidade na voz de Renata tocou uma parte de Arthur que ele havia trancado há muito tempo. Independente de todos os ressentimentos que carregava em relação à ex-esposa, ela era a mãe de Clara. E Clara, como Lúcia havia observado, precisava ter a oportunidade de reconstruir essa relação em termos saudáveis. Sábado, 3 horas da tarde, e Renata, se eu perceber qualquer sinal de que você não está bem, a visita termina imediatamente. Obrigada, Arthur. Obrigada mesmo. Após desligar, Arthur permaneceu na janela por vários minutos, observando o movimento da cidade lá embaixo enquanto processava as implicações daquela conversa. Quando finalmente retornou à reunião, sua mente estava dividida entre os números do empreendimento imobiliário e a complexa dinâmica familiar que estava prestes a se alterar novamente. Naquela noite, Arthur chegou em casa, encontrando Clara e Lúcia na cozinha, preparando o jantar. A cena se tornara tão comum que ele quase conseguia esquecer como sua casa havia sido silenciosa e formal antes da chegada de Lúcia. Oi, papai! Clara correu para abraçá-lo, suas mãos cheirando a alho e salsa. A tia Lúcia está me ensinando a fazer escondidinho de carne seca. É uma receita da avó dela. Que maravilha! Arthur beijou o topo da cabeça da filha, mas seu olhar encontrou os de Lúcia, que imediatamente percebeu que algo havia mudado em sua expressão. Senhor Arthur, aconteceu alguma coisa? Dona Lúcia, preciso conversar com a senhora depois do jantar. É sobre a mãe da Clara. Clara parou de mexer a panela, seus olhos se arregalando. A mamãe? O que tem a mamãe? Arthur se ajoelhou diante da filha, segurando suas pequenas mãos. Minha princesa, sua mãe ligou hoje. Ela está bem e quer muito te ver. Ela vai vir aqui sábado à tarde, mas será só uma visita rápida primeiro para vocês se reencontrarem com calma. Clara permaneceu em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Ela vai ficar brava porque eu não estava andando quando ela foi embora e agora eu estou andando. A pergunta atingiu Arthur como um soco no estômago. Ele nunca havia considerado que Clara pudesse interpretar sua recuperação física como algo que deveria ter acontecido antes, para evitar a separação dos pais. Não, meu anjo. Lúcia se ajoelhou também, ficando na altura da menina. Sua mamãe vai ficar muito feliz de ver que você está andando. Isso não tem nada a ver com ela ter ido embora. Tem certeza? Absoluta. Pais, às vezes, precisam se afastar para resolver problemas deles mesmos. Não é culpa dos filhos, e não é coisa que os filhos possam consertar. Arthur observou Lúcia tranquilizar Clara com uma sabedoria que ele ainda estava aprendendo a valorizar. Durante os últimos meses, ela havia se tornado muito mais que uma terapeuta ou funcionária.
havia se tornado a figura materna estável que Clara precisava durante aquele período de transição. Após o jantar, quando Clara subiu para o quarto para fazer as lições de casa, Arthur e Lúcia se sentaram na varanda para conversar sobre a visita de Renata. Senhor Arthur, posso perguntar como está a mãe da Clara? Ela procurou tratamento? Esteve internada numa clínica para dependência química. Diz que está sóbria há 4 meses. Lúcia assentiu pensativamente. E o senhor acredita? Não sei. Quero acreditar por causa da Clara, mas... Arthur fez uma pausa. Dona Lúcia, gostaria que a senhora estivesse presente durante a visita, para observar como Clara reage e para me ajudar a avaliar se Renata está realmente em condições de conviver com nossa filha. É claro, senhor, mas posso sugerir uma coisa? Claro. Vamos preparar a Clara para o encontro. Explicar que a mamãe esteve doente, que agora está se cuidando, mas que talvez esteja diferente do que ela lembra. E vamos combinar uns sinais com ela, caso se sinta desconfortável e queira que a visita termine. Arthur admirou mais uma vez a sensibilidade prática de Lúcia. Ela sempre conseguia antecipar os aspectos emocionais de situações complexas e criar estratégias para proteger Clara, sem privá-la de experiências importantes para seu desenvolvimento. Boa ideia, e Dona Lúcia, obrigado por tudo. Eu sei que isso está muito além das suas responsabilidades profissionais. Lúcia sorriu. Aquele sorriso maternal que havia se tornado uma constante reconfortante na vida de Arthur. Senhor Arthur, quando a gente se importa de verdade com uma criança, não existe além das responsabilidades. A Clara é especial, e qualquer coisa que eu possa fazer para ajudar ela a ser feliz, eu vou fazer. Naquela noite, deitado em sua cama king size no quarto master, Arthur olhou para o teto, tentando imaginar como seria o reencontro de sábado. Parte dele temia que a presença de Renata pudesse perturbar a harmonia que havia se estabelecido em sua casa. Mas outra parte, uma parte que ele estava aprendendo a ouvir mais, sabia que Clara merecia a chance de reconstruir o relacionamento com a mãe, mesmo que isso implicasse em riscos e incertezas. O que ele não imaginava era que Renata não viria sozinha no sábado e que traria consigo uma proposta que mudaria completamente os rumos de sua família reconstruída. O sábado chegou com um céu azul cristalino que contrastava com a tensão que pairava sobre a mansão dos Vasconcelos. Arthur havia passado a manhã organizando e reorganizando a sala de estar, ajustando almofadas, verificando a temperatura do ar-condicionado, realizando pequenas tarefas que o mantinham ocupado enquanto tentava controlar a ansiedade que crescia em seu peito. Clara estava particularmente agitada, mudando de roupa 3 vezes e perguntando repetidamente se sua aparência estava adequada para receber a mãe. Lúcia havia sugerido que fizessem os exercícios matinais no jardim para ajudar a menina a relaxar, mas mesmo assim, Clara permanecia inquieta, correndo da sala para a varanda a cada ruído que pudesse indicar a chegada de Renata. Papai, que horas são? Perguntou Clara pela 10ª vez em meia hora, ajustando nervosamente as pregas do vestido rosa que havia escolhido para a ocasião. 2h40, minha princesa. Ainda faltam 20 minutos. Você acha que ela vai gostar de como eu tô? Ela vai me reconhecer? Eu cresci muito nesses meses. Lúcia se aproximou, sentando-se ao lado de Clara no sofá da sala. Meu anjo, sua mamãe vai ficar encantada de ver como você cresceu e como está bonita. Mãe nunca esquece o rostinho do filho, não importa quanto tempo passe. Mas e se ela ficar triste porque eu não conseguia andar antes e agora consigo? Arthur se ajoelhou diante da filha, segurando suas mãos pequenas. Clara, sua mãe só vai sentir alegria de ver você bem. Qualquer mãe ficaria orgulhosa de ver a filha superando dificuldades.
O som da campainha ecoou pela casa como um trovão, fazendo todos se sobressaltarem. Zuleide apareceu na porta da sala, seu rosto demonstrando a mesma tensão que tomava conta de todos na casa. Senhor Arthur, a senhora Renata chegou. Obrigado, Zuleide. Pode acompanhá-la até aqui. Arthur ajustou a gravata nervosamente, enquanto Clara se levantou do sofá e caminhou até a janela, espiando discretamente pela cortina. Lúcia permaneceu sentada, mas Arthur podia perceber que ela estava observando cada detalhe do comportamento de Clara, pronta para intervir se necessário. Passos suaves ecoaram pelo corredor, acompanhados pelo clique familiar dos saltos altos, que Arthur reconhecia mesmo depois de 2 anos de separação. Quando Renata apareceu na porta da sala, houve um momento de silêncio absoluto. Renata Vasconcelos parecia uma versão mais sóbria e serena da mulher que Arthur havia conhecido. Seus cabelos loiros estavam cortados em um bob elegante que emoldurava seu rosto, onde Arthur podia perceber uma clareza nos olhos verdes que não via há muito tempo. Ela vestia um vestido azul marinho simples, sem os excessos de joias e acessórios que costumavam caracterizar seu estilo. Mas o que mais chamava a atenção era sua postura. Havia uma humildade genuína em sua expressão, uma vulnerabilidade que contrastava com a arrogância que havia definido seus últimos anos de casamento. Clara? Renata sussurrou, seus olhos se enchendo de lágrimas ao ver a filha em pé ao lado da janela. Oi, mamãe. Clara respondeu baixinho, permanecendo onde estava, claramente insegura sobre como proceder. Meu Deus, como você está grande e está em pé. Renata deu um passo em direção à filha, mas parou ao perceber a hesitação da menina. Posso te dar um abraço? Clara olhou rapidamente para Arthur, que lhe deu um aceno encorajador, depois para Lúcia, que sorriu calorosamente. Então, lentamente, ela caminhou em direção à mãe. O abraço entre mãe e filha foi cauteloso no início, mas gradualmente se tornou mais caloroso. Renata se ajoelhou para ficar na altura de Clara, segurando-a como se tivesse medo de que ela desaparecesse a qualquer momento. Eu senti tanta saudade sua, meu amor, murmurou Renata, sua voz embargada. Minha princesinha linda. Eu também senti saudade, mamãe. Onde você estava? Renata olhou por sobre a cabeça de Clara, encontrando os olhos de Arthur, que lhe deu um aceno quase imperceptível, permissão para ser honesta dentro de limites apropriados para uma criança. Mamãe estava doente, meu amor. Precisei ir para um lugar especial, onde os médicos me ajudaram a ficar boa. Tipo hospital? Tipo hospital, sim, mas agora mamãe está bem melhor. Clara se afastou ligeiramente, estudando o rosto da mãe com a curiosidade natural de uma criança. Você parece diferente. Diferente como? Mas, calma, e seus olhos estão mais claros. A observação inocente de Clara fez Renata sorrir através das lágrimas. É porque mamãe aprendeu a se cuidar melhor. E você, meu amor, me conta como conseguiu voltar a andar? Clara se virou para olhar para Lúcia, que havia permanecido discretamente sentada no sofá. A tia Lúcia me ajudou. Ela é fisioterapeuta e sabe um monte de exercícios divertidos. Quer ver? Sem esperar resposta, Clara começou a demonstrar alguns dos alongamentos que havia aprendido, movendo-se com uma graça e confiança que impressionaram Renata. Isto é incrível, Clara. Você está perfeita. Renata se virou para Arthur. E quem é a tia Lúcia? Renata, Arthur se aproximou. Esta é Dona Lúcia Fernandes, coordenadora terapêutica da Clara. Lúcia, esta é Renata, a mãe da Clara. Lúcia se levantou respeitosamente. Prazer em conhecê-la, senhora. A Clara fala da senhora com muito carinho. Renata observou Lúcia com interesse, notando a maneira carinhosa como Clara se posicionou naturalmente ao lado da mulher mais velha. O prazer é meu.
Obrigada por cuidar tão bem da minha filha. Clara é uma menina especial. Tem sido um privilégio acompanhar sua recuperação. Durante a hora seguinte, Renata ouviu fascinada, enquanto Clara contava sobre sua rotina de exercícios, suas aulas de culinária nordestina com Lúcia, os novos livros que estava lendo e as plantas que havia ajudado a cultivar no jardim. Era evidente que a vida da menina havia se tornado rica em experiências e aprendizados que iam muito além da recuperação física. Clara, Renata disse em dado momento, você parece tão feliz. Mamãe fica muito alegre de ver isso. Eu estou feliz. O papai deixa eu fazer um monte de coisa legal agora, e a tia Lúcia me ensina coisas que eu nunca sabia que existiam. Arthur observava a interação, impressionado com a maturidade que Clara demonstrava ao falar com a mãe. A menina estava claramente feliz de reencontrar Renata, mas também mantinha uma segurança emocional que não existia antes do acidente. Arthur, Renata se dirigiu a ele durante uma pausa na conversa. Posso falar com você em particular por um momento? Arthur hesitou, mas Lúcia interviu suavemente. Clara, que tal mostrarmos para sua mamãe o jardim onde plantamos as flores? Ela pode ver suas hortaliças também. Boa ideia! Mamãe, vem ver como eu sei cuidar de plantas. Enquanto Lúcia conduzia Clara para o jardim, Arthur e Renata ficaram sozinhos na sala, um silêncio tenso se estabelecendo entre eles. Ela está completamente diferente, Renata disse finalmente. Não apenas fisicamente, ela está segura, confiante. Nunca a vi assim antes. Lúcia tem um dom especial com crianças. É mais que isso, Arthur. Clara criou um vínculo real com essa mulher. É quase como se... Como se o quê? Como se ela tivesse encontrado a figura materna estável que precisava. A observação de Renata tocou em algo que Arthur havia estado evitando confrontar. Nos últimos meses, Lúcia havia ocupado um espaço na vida de Clara que ia muito além das responsabilidades profissionais. Ela havia se tornado a referência emocional que guiava a menina através de suas descobertas e desafios diários. Renata, por que está me dizendo isso? Porque eu tenho uma proposta a fazer. Algo que pode ser melhor para Clara do que qualquer coisa que eu possa oferecer sozinha. Arthur sentiu um aperto no peito. Que tipo de proposta? Renata respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para algo que havia ensaiado muitas vezes. Há uma clínica de reabilitação infantil na Alemanha, a melhor do mundo para casos como o de Clara. Meu companheiro tem contatos lá. Eles ofereceram uma vaga para Clara. Seu companheiro? Dr. Klaus Hoffmann. Ele é neurologista, especializado em trauma infantil. Nós nos conhecemos durante meu tratamento. Renata fez uma pausa. Arthur, essa oportunidade poderia garantir que Clara tenha acesso ao que há de mais avançado em neuroreabilitação. Arthur sentiu o mundo girar ao seu redor. Você está sugerindo que Clara se mude para a Alemanha? Estou sugerindo que consideremos todas as opções. Klaus tem recursos que nem você nem eu podemos oferecer, e Clara merece o melhor. Do jardim chegavam as risadas alegres de Clara, mostrando suas plantas para Lúcia. Arthur olhou pela janela, vendo sua filha correr livremente pela grama, completamente recuperada e feliz em seu ambiente familiar. Renata disse lentamente, Clara já tem o melhor. Ela tem uma família que a ama e profissionais que a conhecem. Por que eu arriscaria isso? Porque você é um pai que sempre quer o melhor para sua filha. E talvez seja a hora de considerar que o melhor não esteja necessariamente aqui. A proposta de Renata pairou no ar como uma tempestade se aproximando, ameaçando desestabilizar tudo que Arthur havia construído para garantir a felicidade e segurança de Clara. A semana que se seguiu, a visita de Renata transcorreu em uma atmosfera de tensão crescente que permeava todos os cantos da mansão dos Vasconcelos. Arthur,
encontrava-se dividido entre o contentamento de ver Clara visivelmente feliz após o reencontro com a mãe e a angústia causada pela proposta que não conseguia tirar da mente. Durante as noites, deitado em sua cama, Arthur repassava obsessivamente os detalhes da conversa. A oferta de Renata não era apenas sobre tratamento médico. Era sobre uma vida completamente nova para Clara, com recursos ilimitados, educação internacional e oportunidades que nem mesmo sua fortuna considerável poderia proporcionar no Brasil. Dr. Klaus Hoffmann havia enviado um dossiê detalhado sobre a clínica de Munique, repleto de estatísticas impressionantes e depoimentos de famílias que haviam visto seus filhos alcançarem níveis de recuperação considerados impossíveis. Papai, você tá bem? A voz de Clara interrompeu seus pensamentos durante o café da manhã de quinta-feira. Você tá muito quieto esses dias. Arthur olhou para a filha, que estava sentada à mesa comendo mingau de aveia que Lúcia havia preparado com frutas frescas. Nos últimos meses, ele havia se acostumado a café da manhã animados, com Clara contando seus sonhos da noite anterior ou fazendo planos para o dia. Agora, mesmo ela percebia que algo havia mudado em seu comportamento. Estou bem, minha princesa, só pensando no trabalho. O papai sempre pensa no trabalho. Clara deu de ombros, mas continuou, observando-o com aquela perspicácia que as crianças às vezes demonstram. Tia Lúcia disse que às vezes os adultos ficam preocupados com coisas que não podem contar para os filhos. Arthur trocou um olhar com Lúcia, que estava preparando o lanche de Clara para levar aos exercícios no clube. Durante os últimos dias, ele havia notado que Lúcia também parecia mais observadora, como se pressentisse que algo importante estava sendo deliberado. A tia Lúcia está certa, mas não é nada que você precisa se preocupar. Tem a ver com a mamãe? A pergunta direta de Clara o pegou desprevenido. Por que você acha isso? Porque depois que ela foi embora no sábado, você ficou diferente, igual ficava antes quando vocês brigavam. Clara baixou a voz. Ela não vai conseguir ficar boa mesmo, vai? Arthur sentiu o peito apertar. A intuição de Clara sobre a dinâmica familiar era mais aguçada do que ele havia percebido. Sua mãe está se esforçando muito para ficar bem, Clara. Ela te ama muito. Eu sei. Mas às vezes amar não é o suficiente, né? A tia Lúcia me explicou que as pessoas podem amar muito e mesmo assim não conseguir ficar juntas. Arthur olhou para Lúcia, que discretamente sinalizou que havia conversado com Clara sobre relacionamentos familiares complexos durante uma de suas sessões. Mais uma vez, ele se impressionou com a sensibilidade de Lúcia para antecipar as necessidades emocionais de Clara. Senhor Arthur, Lúcia se aproximou. Se me permite, gostaria de conversar com o senhor depois que a Clara sair para o clube. É sobre algumas observações que fiz. Arthur assentiu, pressentindo que Lúcia havia percebido seu dilema. Durante os meses trabalhando juntos, ela havia desenvolvido uma capacidade quase sobrenatural de ler suas preocupações antes mesmo que ele as verbalizasse. Após Clara partir para suas atividades no clube de Ipanema, acompanhada do motorista, Arthur e Lúcia se sentaram na varanda, observando o movimento tranquilo da manhã na Zona Sul. O aroma de café fresco se misturava com o perfume das flores que Clara havia plantado, criando uma atmosfera de domesticidade que Arthur havia aprendido a valorizar. Senhor Arthur, posso falar francamente? Sempre pode, dona Lúcia. O senhor está preocupado com alguma coisa relacionada à mãe da Clara, e isso está afetando seu humor, seu sono, sua forma de interagir com a menina. Arthur suspirou, reconhecendo que seria inútil tentar esconder algo de alguém que havia se tornado tão sintonizada com a dinâmica familiar. Renata fez uma proposta sobre o futuro da Clara. Que tipo de proposta? Há uma clínica na Alemanha, especializada em reabilitação neurológica infantil.
Eles ofereceram uma vaga para Clara. Lúcia permaneceu em silêncio por vários segundos, absorvendo as implicações da informação. E o senhor está considerando? Não sei. A parte racional da minha mente diz que devo considerar qualquer oportunidade que possa beneficiar Clara. Mas a Clara já está bem, completamente recuperada. Exato. E mais que isso, ela está feliz aqui. Tem uma rotina, tem pessoas que a amam. Arthur hesitou. Tem você. Lúcia sentiu um aperto no peito. Durante os meses cuidando de Clara, ela havia desenvolvido um amor maternal pela menina que ia muito além de suas responsabilidades profissionais. A ideia de Clara se mudando para outro país era dolorosa, de uma forma que ela não havia antecipado. Senhor Arthur, posso fazer uma pergunta que pode ser indelicada? Claro. Essa proposta da Alemanha, ela inclui o senhor? Ou seria só a Clara com a mãe? Arthur passou a mão pelos cabelos, desfazendo o penteado cuidadosamente arranjado. Renata mencionou que o companheiro dela tem recursos para custear tudo: educação, tratamento, moradia. Ela disse que Clara teria oportunidades que nem meu dinheiro pode comprar aqui no Brasil. E o senhor ficaria aqui? Presumivelmente. Meus negócios estão todos aqui. Eu não posso simplesmente me mudar para a Alemanha. Lúcia assentiu pensativamente. Senhor Arthur, posso compartilhar uma coisa que aprendi criando meus filhos? Por favor. Criança não precisa de oportunidade perfeita. Criança precisa de estabilidade emocional, de se sentir amada, de ter raízes. Todas as clínicas do mundo não substituem isso. Mas e se eu estiver sendo egoísta? E se estiver negando a Clara a chance de ter uma vida melhor? Lúcia se inclinou para a frente, sua voz carregada de convicção maternal. Senhor Arthur, a Clara já tem uma vida melhor. O senhor viu ela há 3 meses. Era uma criança triste, fechada, com medo de tudo. Hoje ela é uma menina confiante, alegre, curiosa. Isso não aconteceu por causa de equipamentos médicos modernos. Aconteceu porque ela encontrou um lar onde se sente segura para ser ela mesma. Arthur contemplou as palavras de Lúcia, reconhecendo a verdade profunda do que ela estava dizendo. Nos últimos meses, ele havia testemunhado uma transformação em Clara que ia muito além da recuperação física. Sua filha havia redescoberto a alegria de viver. Mas Renata é a mãe dela. Se ela realmente mudou, se está sóbria e responsável. Senhor, ser mãe biológica não é a mesma coisa que ser a melhor opção para uma criança. Às vezes, a família que a gente constrói é mais forte que a família que a gente nasce. Naquele momento, o telefone de Arthur tocou. Era Dr. Humberto, o neurologista de Clara. Arthur, preciso falar com você urgentemente. É sobre Clara. O que aconteceu? Não é nada grave. Na verdade, é sobre os exames que pedi no mês passado. Os resultados chegaram e preciso discutir algumas coisas com você. Pode vir ao consultório hoje à tarde? Claro! Algum problema? Não exatamente problema, mas há algumas discrepâncias que gostaria de esclarecer. Após desligar, Arthur se virou para Lúcia. Era o Dr. Humberto. Quer me ver hoje para discutir os exames da Clara. Discrepâncias pode significar várias coisas, senhor. Não necessariamente algo ruim. Eu sei, mas com tudo que está acontecendo... Arthur fez uma pausa. Dona Lúcia, posso pedir um favor? Claro. Se alguma coisa acontecer comigo, se eu tomar uma decisão que me afaste da Clara, quero que você prometa que sempre vai cuidar dela, não importa onde ela esteja. Lúcia sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Senhor Arthur, nada vai acontecer com o senhor. E a Clara vai ficar aqui com o senhor, onde ela pertence. Como pode ter tanta certeza? Porque eu vejo como ela olha para o senhor.
E como o senhor olha para ela, esse tipo de amor não se abandona por clínicas modernas ou oportunidades internacionais. Arthur observou Lúcia, admirando mais uma vez sua sabedoria prática sobre assuntos do coração. Talvez ela estivesse certa, talvez a melhor vida para Clara fosse exatamente a que ela já tinha. Imperfeita, simples, mas construída sobre uma base sólida de amor genuíno. O que ele não sabia era que a conversa com o Dr. Humberto naquela tarde revelaria informações que colocariam todas as suas dúvidas em uma perspectiva completamente diferente. O consultório de Dr. Humberto parecia mais sombrio que o habitual quando Arthur chegou às 4 horas da tarde. As cortinas pesadas bloqueavam parte da luz natural, criando uma atmosfera solene que imediatamente o deixou em alerta. O médico estava sentado atrás de sua mesa de mogno, estudando uma pasta aberta com a expressão grave de quem estava prestes a revelar algo significativo. Sente-se, Arthur. Temos muito o que conversar. Arthur se acomodou na poltrona de couro, notando que Dr. Humberto havia dispensado a secretária e fechado a porta. Sinais de que a conversa seria particular e delicada. Os exames da Clara trouxeram resultados surpreendentes, começou o médico, ajustando os óculos. Arthur, você me disse que Clara teve paralisia por 2 anos devido ao trauma da coluna, correto? Correto. Você mesmo fez o diagnóstico inicial. Exato. E baseado nos exames da época, era um diagnóstico consistente com o trauma sofrido. Dr. Humberto virou alguns papéis na pasta. Mas estes novos exames, Arthur, eles mostram algo completamente diferente. Arthur sentiu o estômago se contrair. Diferente como? Não há sinais de trauma anterior na coluna de Clara. Nem cicatrizes, nem calcificações, nem qualquer indício de que ela tenha sofrido uma lesão física significativa há 2 anos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Arthur sentia como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Como isso é possível? Você viu as imagens do acidente, os relatórios do hospital? Sim, vi tudo. E na época, com Clara inconsciente e traumatizada, todos os sinais apontavam para a lesão na medula. Mas agora, analisando retrospectivamente, Dr. Humberto fez uma pausa. Arthur, a paralisia de Clara foi inteiramente psicossomática desde o início. Psicossomática. Arthur repetiu a palavra como se ela fosse de uma língua estrangeira. O trauma psicológico do acidente, combinado com o ambiente familiar conturbado da época, causou uma paralisia de origem puramente emocional. O cérebro de Clara, como mecanismo de proteção, simplesmente desligou suas pernas. Arthur se recostou na poltrona, tentando processar a informação. Mas por 2 anos ela não conseguiu se mover, porque acreditava genuinamente que não conseguia. E quando todos ao redor, incluindo nós, médicos, reforçamos essa crença com tratamentos para a paralisia física, criamos um ciclo que perpetuou a condição. E o que mudou? Por que ela melhorou agora? Dr. Humberto fechou a pasta e se recostou em sua cadeira. Arthur, baseado no que você me contou sobre a rotina atual de Clara, acredito que a diferença foi o ambiente emocional. Ela passou a conviver com alguém que não a via como uma menina paralisada, mas como uma criança normal que podia fazer qualquer coisa. Dona Lúcia. Exato. E mais importante ainda, Clara desenvolveu um vínculo emocional seguro com alguém que acreditava na sua capacidade de recuperação. Arthur lembrou-se das palavras de Lúcia sobre como havia percebido que Clara tinha vontade de se levantar e como havia trabalhado primeiro com os medos da menina antes de qualquer exercício físico. Doutor, isso significa que Significa que você foi o melhor pai que poderia ter sido nas circunstâncias. Ninguém poderia ter diagnosticado isso diferentemente na época.
E o mais importante é que Clara está completamente curada agora. Arthur sentiu um misto de alívio e culpa. Mas eu gastei 2 anos tratando ela como inválida. E agora você tem a chance de compensar isso. Arthur, há algo mais que preciso te dizer. Dr. Humberto se inclinou para a frente. Recebi uma ligação hoje do Dr. Klaus Hoffmann, da clínica alemã. Ele estava solicitando os prontuários médicos de Clara. Arthur sentiu o sangue gelar. Renata estava séria sobre a proposta. Mais que séria. Aparentemente, já iniciaram os procedimentos burocráticos para transferir Clara para Munique. E Arthur, baseado nos laudos antigos, a clínica aprovou o caso como prioritário. Eles acreditam que Clara precisa de intervenção neurológica complexa. Mas você acabou de me dizer que não há lesão física. Exato. O que significa que se Clara for para a Alemanha, será submetida a tratamentos invasivos completamente desnecessários para uma condição que já foi curada naturalmente. Arthur se levantou da poltrona, começando a caminhar pelo consultório. Sua mente trabalhava rapidamente, conectando as implicações do que havia descoberto. Doutor, preciso desses laudos novos, todos os exames, todas as evidências de que Clara está completamente saudável. É claro. Mas, Arthur, há outro problema. Legalmente, Renata tem direitos maternos. Se ela alegar que você está negando o tratamento médico necessário à filha, ela pode conseguir a guarda. Exatamente. Especialmente se tiver o apoio de um neurologista renomado argumentando que Clara precisa de cuidados especializados que só a clínica alemã pode oferecer. Arthur parou de caminhar, enfrentando uma realização terrível. Renata não estava necessariamente tentando prejudicar Clara, mas sua boa intenção mal informada poderia causar danos irreversíveis à menina que havia acabado de se recuperar completamente. Doutor, quanto tempo tenho? Não sei, mas procedimentos internacionais de transferência médica podem ser rápidos quando há recursos financeiros envolvidos. Arthur pegou o celular e ligou para casa. Zuleide atendeu. Zuleide, onde estão Clara e Dona Lúcia? No jardim, senhor, fazendo exercícios. Escute com atenção. Não deixe Clara sair de casa por nenhum motivo até eu chegar. E se alguém aparecer perguntando por ela, em qualquer pessoa, você me liga imediatamente. Senhor, aconteceu alguma coisa? Talvez. Só proteja nossa família, Zuleide. Após desligar, Arthur se virou para Dr. Humberto. Preciso de um favor. Um laudo médico detalhado atestando que Clara está completamente saudável e que qualquer intervenção neurológica seria não apenas desnecessária, mas potencialmente prejudicial. Você terá. Mas, Arthur, isso pode se tornar uma batalha legal complexa. Então vamos nos preparar para ela. Clara não vai sair do Brasil, não enquanto eu estiver vivo. O caminho de volta para casa pareceu durar uma eternidade. Arthur dirigia seu Mercedes pelos engarrafamentos de Ipanema com uma urgência que não sentia há anos, como se cada minuto perdido pudesse custar-lhe a filha. Ao chegar à mansão, correu direto para o jardim, onde encontrou Clara e Lúcia sentadas na grama, fazendo exercícios de respiração. Papai, Clara acenou alegremente. Chegou cedo hoje. Quer fazer relaxamento com a gente? Arthur se ajoelhou na grama ao lado da filha, abraçando-a com uma intensidade que a surpreendeu. Clara, papai te ama muito. Você sabe disso, né? Claro que sei, papai. Você tá bem? Parece preocupado de novo. Estou ótimo agora que estou com você. Lúcia observava a cena com um olhar questionador, percebendo que algo havia mudado drasticamente no humor de Arthur desde a manhã. Senhor Arthur, ela disse baixinho, podemos conversar depois? Arthur assentiu, compreendendo que precisaria contar a Lúcia sobre os exames e sobre a ameaça real que pairava sobre sua família. Mas, por enquanto, ele apenas queria ficar ali,
no jardim que Clara e Lúcia haviam transformado em um pequeno paraíso, segurando sua filha e sabendo que ela estava exatamente onde precisava estar. O que Arthur não sabia era que Renata já estava a caminho do Brasil, acompanhada de Dr. Hoffman e de uma equipe legal preparada para uma batalha pela guarda que determinaria não apenas o futuro de Clara, mas a própria definição de família que havia se formado na mansão dos Vasconcelos. As próximas 24 horas seriam decisivas para determinar se o amor construído através de pequenos milagres cotidianos seria forte o suficiente para resistir aos poderes de dinheiro, influência e boas intenções mal direcionadas. A manhã de segunda-feira amanheceu cinzenta sobre o Rio de Janeiro, com nuvens baixas que pareciam pressagiar a tempestade que estava prestes a se abater sobre a mansão dos Vasconcelos. Arthur havia passado a noite em claro, alternando entre revisar documentos legais e observar Clara dormir pacificamente em seu quarto, como se quisesse gravar na memória cada detalhe daqueles momentos de tranquilidade que poderiam estar chegando ao fim. Às 7 da manhã, o telefone tocou. Era seu advogado, Dr. Roberto Mendes. Arthur, temos um problema. Renata entrou com uma ação judicial de urgência ontem à noite, solicitando a guarda temporária de Clara para fins de tratamento médico no exterior. Arthur sentiu o estômago se contrair. Com que base? Alegação de negligência médica. Ela apresentou laudos de especialistas alemães afirmando que Clara precisa de tratamento neurológico especializado que não está disponível no Marginais Brasil e que você está negando esse tratamento por motivos pessoais. Mas eu tenho os laudos do Dr. Humberto provando que Clara está completamente curada. Eu sei, e vamos usar isso. Mas Arthur, eles têm Dr. Klaus Hoffmann como testemunha especializada, e ele é internacionalmente reconhecido. Além disso, Renata alega que Clara desenvolveu uma dependência emocional não saudável com a funcionária da casa. Arthur fechou os punhos. Ela está se referindo à Dona Lúcia? Sim, eles argumentam que esta dependência pode estar impedindo Clara de aceitar tratamento médico adequado. Quando é a audiência? Hoje às 14h, juizado da Infância e Juventude. Arthur desligou o telefone e correu para o jardim, onde encontrou Clara e Lúcia, fazendo os exercícios matinais. A cena parecia ainda mais preciosa agora que sabia que poderia perdê-la. Bom dia, papai, Clara acenou, fazendo alongamentos que demonstravam sua flexibilidade e força completamente recuperadas. A tia Lúcia estava me contando sobre uma festa junina que ela costumava ir quando era criança. Podemos fazer uma festa aqui no jardim? Claro, minha princesa. Podemos fazer qualquer coisa que você quiser. Lúcia percebeu imediatamente a tensão na voz de Arthur. Clara, amor, que tal você ir tomar banho enquanto eu converso com seu papai sobre os exercícios de hoje? Após Clara entrar na casa, Arthur se sentou pesadamente no banco do jardim. Dona Lúcia, preciso contar uma coisa, e depois disso você pode decidir se quer continuar trabalhando aqui. Senhor Arthur, pelo jeito que o senhor está falando, parece que não vou ter escolha. Arthur contou sobre os resultados dos exames, sobre a ação judicial de Renata, sobre a possibilidade real de Clara ser levada para a Alemanha. Lúcia escutou em silêncio, suas mãos tremendo ligeiramente. Então a Clara nunca teve lesão física, murmurou. Eu sempre desconfiei. Por isso, os exercícios funcionaram tão rápido. Você sabia? Não sabia, mas sentia. 20 anos trabalhando como fisioterapeuta ensina a gente a perceber essas coisas. O corpo da Clara respondia de um jeito que não era típico de paralisia por trauma físico. E agora eles vão usar você contra nós. Vão dizer que Clara desenvolveu uma dependência emocional que impede o tratamento adequado. Lúcia se levantou.
caminhando até as flores que havia plantado com Clara. Senhor Arthur, posso perguntar uma coisa? Claro. O senhor quer que eu me afaste para não complicar o caso? A pergunta atingiu Arthur como um soco. Durante os últimos meses, Lúcia havia se tornado muito mais que uma funcionária. Ela era o coração emocional que mantinha sua família unida. Mas e se sua presença realmente prejudicasse as chances de manter Clara? Não sei, respondeu honestamente. Talvez seja melhor para as chances legais. Senhor Arthur, Lúcia interrompeu, sua voz carregada de determinação. Eu não vou abandonar essa menina. Não agora, não nunca. Se o senhor quiser me mandar embora, vai ter que me mandar embora. Mas eu não vou sair por vontade própria. Naquele momento, Clara reapareceu na varanda, vestindo um vestido amarelo ensolarado que contrastava com a tensão que pairava sobre os adultos. Por que vocês estão com cara de enterro? Aconteceu alguma coisa ruim? Arthur e Lúcia trocaram um olhar. Era impossível esconder a situação de Clara por muito mais tempo, especialmente se ela fosse chamada para falar com assistentes sociais ou psicólogos do juizado. Clara, Arthur se aproximou da filha. Mamãe quer que você vá com ela para a Alemanha para fazer um tratamento especial lá. Mas eu já estou curada, Clara respondeu com a lógica simples de uma criança. Por que eu preciso de tratamento? A mamãe acha que você pode ficar ainda melhor. Mas eu não quero ficar melhor. Eu quero ficar aqui com você e com a tia Lúcia. Clara olhou de um para o outro. Eu não tenho escolha? Você tem escolha, meu anjo. Lúcia se ajoelhou diante de Clara. Mas às vezes os adultos precisam conversar muito para entender qual é a melhor escolha. É por isso que vocês vão ter que conversar com um juiz hoje? Arthur ficou surpreso com a percepção de Clara. Como você sabe sobre o juiz? Eu ouvi você falando no telefone. E a Zuleide estava conversando com a cozinheira sobre advogados e tribunal. Clara cruzou os braços. Eu quero ir com vocês. Quero falar com o juiz também. Clara, não é bem assim que funciona. Papai, eu não sou mais a menina doente que não podia decidir nada. Eu tô curada, eu tô forte e eu sei o que eu quero. Clara se posicionou entre Arthur e Lúcia, segurando as mãos dos dois. Eu quero ficar com minha família. Arthur sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Nos últimos meses, havia visto Clara crescer não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Sua filha havia se tornado uma pessoa segura de si, capaz de expressar suas vontades e defendê-las. Senhor Arthur, Lúcia sussurrou, talvez seja isso que o juiz precise ver. Uma criança confiante, decidida, feliz, não uma paciente que precisa ser protegida das próprias escolhas. Às 2 da tarde, o Juizado da Infância e Juventude de Ipanema estava movimentado com o caso Vasconcelos. Arthur chegou acompanhado de seu advogado, de Clara e de Lúcia. Do outro lado do corredor, Renata aguardava com o Dr. Klaus Hoffmann, um homem alto, de cabelos grisalhos e aparência imponente, que irradiava autoridade médica, e uma equipe de advogados. Arthur, Renata se aproximou, seus olhos focando em Clara. Meu amor, como você está linda, pronta para nossa aventura na Alemanha. Oi, mamãe, Clara respondeu educadamente, mas não se soltou da mão de Lúcia. Eu não quero ir para a Alemanha, eu quero ficar em casa. Dr. Hoffmann observou a interação com interesse clínico. Clara, meu nome é Klaus. Sou médico e vim aqui especialmente para te conhecer. Tenho uma clínica muito bonita na Alemanha, com piscina aquecida e jardins enormes. Obrigada, doutor. Mas eu já tenho piscina e jardim aqui. E tenho minha família também. A resposta madura de Clara claramente impressionou o médico alemão, que trocou um olhar significativo com Renata. Quando finalmente foram chamados para a audiência, o juiz Dr. Fernando Almeida, um homem de 50 anos, com experiência em casos familiares complexos, estudou todos os presentes com atenção. Este é um caso delicado, começou.
Temos, de um lado, uma mãe que busca o que acredita ser o melhor tratamento para sua filha. De outro, um pai que alega que esse tratamento é desnecessário. E no centro, uma criança de 7 anos que parece estar em perfeitas condições físicas e emocionais. Dr. Hoffman apresentou suas credenciais e argumentos sobre a necessidade de tratamento especializado. Doutor, Humberto rebateu com os laudos recentes. Os advogados de ambos os lados expuseram suas posições legais. Mas foi quando o juiz pediu para conversar privativamente com Clara que tudo mudou. Clara, disse Dr. Almeida em seu gabinete, me conta como é sua vida em casa. Durante 20 minutos, Clara falou sobre seus exercícios com Lúcia, sobre as receitas que aprendiam juntas, sobre como seu pai havia mudado e se tornado mais presente, sobre suas plantas no jardim e seus sonhos de fazer uma festa junina para toda a família. E se você pudesse escolher, perguntou o juiz, onde você gostaria de morar? Em casa com meu papai e com minha tia Lúcia. Eles são minha família de verdade. Quando retornaram ao tribunal, Dr. Almeida já havia tomado sua decisão. Baseado no depoimento da menor, nos laudos médicos atuais que comprovam sua completa recuperação e na observação direta de seu bem-estar emocional e psicológico, determino que Clara Vasconcelos permaneça sob a guarda de seu pai, Arthur Vasconcelos. Renata começou a protestar, mas o juiz continuou. Entretanto, reconheço o direito materno da senhora Renata e estabeleço o regime de visitação supervisionada mensal, com possibilidade de revisão após 6 meses, condicionada à manutenção de sua sobriedade. Arthur sentiu as pernas bambearem de alívio. Clara correu para abraçá-lo, depois para abraçar Lúcia. Além disso, acrescentou o juiz, recomendo que a senhora Lúcia Fernandes seja oficialmente registrada como coordenadora terapêutica de Clara, reconhecendo formalmente seu papel essencial na recuperação da menor. 3 meses depois, em uma tarde ensolarada de setembro, o jardim da mansão dos Vasconcelos estava decorado com bandeirolas coloridas, cheiro de canjica no ar e música nordestina tocando alto. Clara, completamente curada e radiante de felicidade, dançava quadrilha com Arthur, que usava uma camisa xadrez emprestada do jardineiro. Lúcia, agora oficialmente coordenadora de desenvolvimento infantil da família Vasconcelos, observava a cena com o sorriso satisfeito de quem havia testemunhado um milagre crescer dia após dia. Renata estava presente também, sóbria há 8 meses, participando da festa com a alegria reservada de quem estava reaprendendo a ser mãe. Tia Lúcia, Clara gritou em meio à música, vem dançar com a gente, é nossa festa junina da família. Enquanto se juntava à dança, Lúcia pensou em como os milagres raramente chegam com fanfarra. Eles crescem silenciosamente, nos cuidados diários, nos abraços dados no momento certo, na coragem de acreditar que todo mundo merece uma segunda chance, de ser feliz. A mansão dos Vasconcelos havia se transformado em algo que Arthur nunca imaginou possível. Um verdadeiro lar, onde imperfeições eram abraçadas, onde risadas ecoavam pelos corredores e onde uma família improvisada havia descoberto que amor não se mede por DNA ou documentos legais, mas pela disposição de estar presente nos momentos que realmente importam. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. E se você assistiu até aqui, comente "Eu assisti até aqui" e deixe sua opinião sobre essa história. E não se esqueça de assistir o próximo vídeo que aparece na tela final para você que está muito emocionante.